Filipenses, capítulo 2. Muito obrigado. Versos 12 e 13. Assim diz a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Oremos ao Senhor mais uma vez, irmãos. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, estamos diante da Tua gloriosa presença e nós reconhecemos, ó Pai, como somos pequenos e falhos, quanto dependemos e carecemos da Tua graça. Graça maravilhosa que é derramada sobre nós, o Teu povo, a Tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá no Teu santo dia, dia do Senhor, estarmos aqui reunidos em Teu nome, para Te adorarmos, para ouvirmos a Tua palavra e meditarmos nela. Que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor, me ajude a pregar a Tua palavra fielmente. Que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, a fim de que possamos compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós assim oramos. Amém. Amados irmãos, logo em seguida ao hino soteriológico, nos versos de 6 a 11, onde nós vimos a humilhação e a exaltação de Cristo, agora Paulo prossegue a fim de fazer uma aplicação impactante. Vejam que ele inicia o texto dizendo, assim pois, isto é, Paulo está concluindo o assunto anteriormente abordado. Assim como o exemplo supremo de Cristo, assim como ele foi obediente até a morte, morte de cruz, vocês também são chamados à obediência, vocês são chamados a amadurecer espiritualmente, vocês são chamados a desenvolver a sua salvação. Veja que o exemplo de Cristo é o nosso maior estímulo à obediência. E você deve lembrar que o problema da igreja de Filipos era a desarmonia entre os crentes produzida pelo egoísmo. Os crentes estavam vivendo em atritos, a ponto de alguns trabalharem na igreja para promoção pessoal ou maior reconhecimento do seu grupo. E a base dessa atitude era o egoísmo. Por isso, em Filipenses 2, os versos 3 e 4, Paulo disse assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, no verso 5, Paulo fala para os crentes olharem para o exemplo de Cristo e ter o mesmo sentimento que houve nele. Ele foi humilde, ele pensou nos outros, ele pensou na sua igreja, ele pensou em mim e em você. Ele se humilhou e se entregou na cruz, mas Deus o exaltou e lhe deu nome acima de todo nome. Lightfoot diz que Paulo mostrou o exemplo da humilhação de Cristo para guiá-los e o exemplo da exaltação de Cristo para encorajá-los. A preposição pois aqui no versículo 12 é um elo de ligação entre o que Paulo estava falando e o que agora ele vai falar. Assim como Jesus obedeceu ao Pai, os crentes também devem obedecer. Ele está dizendo que o exemplo de Cristo, a sua humilhação e a recompensa da sua exaltação são a principal razão para a igreja viver em obediência. O que nós cremos precisa refletir na maneira como vivemos. A nossa teologia precisa produzir vida. Quanto mais estudamos teologia, irmãos, mais humildes deveríamos ser. Quanto mais luz nós temos na mente, mais amor nós deveríamos ter em nosso coração.
E é exatamente este amor que o apóstolo Paulo demonstra quando ele se dirige à igreja de Filipos, dizendo assim: assim, pois, amados meus. Paulo nutre um carinho, um sentimento especial por esses irmãos, não apenas pela experiência que já teve com eles, mas também por entender que a igreja é a menina dos olhos de Deus, a igreja é o povo amado de Deus, a igreja é o povo por quem Cristo morreu. E Paulo está nos lembrando aqui a nossa identidade. Ele diz então: amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Vejam, irmãos, o texto lido nos exorta a desenvolver a nossa salvação. Este é o nosso tema. Mas alguém pode se perguntar: como assim, pastor? A salvação não é um presente de Deus a nós? A salvação não foi conquistada por Cristo? A salvação não é uma obra que depende de Deus? Ora, então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Em diversas passagens nas Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar que nós já fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Como entender isso? Quando a Bíblia fala que nós já fomos salvos, ela está falando de regeneração. Quando a Bíblia fala que nós estamos sendo salvos, ela está falando de santificação. Quando a Bíblia assevera que nós seremos salvos, ela está falando de glorificação. Portanto, na passagem que nós lemos, Filipenses 2, versos 12 e 13, quando Paulo fala sobre desenvolver a nossa salvação, em outras palavras, ele está falando sobre esse processo de santificação. E eu quero observar aqui hoje com vocês duas coisas importantes, dois aspectos do desenvolvimento da nossa salvação, igualmente relevantes e inseparáveis, duas coisas que caminham juntas. Em primeiro lugar, o desenvolvimento da salvação é uma responsabilidade nossa. Veja comigo o verso 12 novamente. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Preste atenção nisso, meu irmão. Deus nos deu o dom da fé, mas nós temos a responsabilidade em desenvolver a nossa fé. Deus nos deu a salvação e nós precisamos desenvolvê-la. E uma das maneiras como isso é evidenciado ao mundo é através da obediência. Por isso que Paulo vai tocar nesse ponto aqui. E note que ele começa com um elogio, como sempre obedecestes, mas em seguida vem a exortação. Não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Alguns crentes estavam muito dependentes da presença física de Paulo em Filipos para viverem em conformidade com a palavra. Mas Paulo estava preso em Roma e eles deviam manter o mesmo compromisso, mesmo diante da sua ausência. Eles deviam colocar a sua confiança em Deus e não na presença do apóstolo entre eles. William Hendrickson diz que a obediência dos filipenses não deve ser motivada pela presença de Paulo, nem durar só enquanto ele estiver em seu meio. O cristão obedece não porque o pastor está presente, ou para agradar esse ou aquele grupo. A sua obediência independe das circunstâncias e das pessoas que estão à sua volta. O crente deve ser obediente a Deus, não só quando estiver sob a vista dos homens, mas enquanto estiver sob a vista de Deus, ou seja, em todo o tempo. Então Paulo vai dizer: desenvolvei a vossa salvação. Interessante porque o sentido aqui não é de que você vai trabalhar para conquistá-la. O sentido é que você vai desenvolver porque ela já te foi dada.
Ela é nossa porque alguém a comprou por um alto preço e nos a deu gratuitamente. A nossa salvação foi comprada por um alto preço. Ela não foi comprada por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. É importante destacar isso, pois muitos cristãos, por não estarem arraigados nas doutrinas da graça, ficam inseguros acerca desse ponto, pensando que a salvação nos é dada num momento e tomada em outro, que podemos estar salvos num dia e perdidos no outro. Mas a salvação é um presente que nos foi dado de uma vez para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez filho de Deus, nós jamais deixaremos de o ser. Uma vez ovelha de Cristo, ninguém jamais poderá nos arrebatar das suas mãos. A verdade bíblica é que a salvação é obra exclusiva de Deus. Porém, o fato de Deus nos dar graciosamente a salvação não significa que ficamos inteiramente passivos nesse processo. A salvação é de Deus e nos é dada por Deus, mas nós precisamos desenvolvê-la. Palmer Robertson afirma que a graça de Deus não é uma desculpa para fazermos nada, antes ela é uma forte razão para fazermos tudo. Tanto na religião como na natureza, nós somos cooperadores de Deus. Em 1 Coríntios 3, Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, porque de Deus somos cooperadores. Interessante que essa palavra no grego, desenvolvei, traz a ideia de um esforço contínuo e vigoroso. É como se Paulo estivesse dizendo: continuem a desenvolver a salvação até o dia de Cristo. Embora somos salvos de uma vez por todas quando cremos em Jesus, a nossa salvação, nesse sentido, é um processo, irmãos. É um prosseguir, um avançar com determinação, uma luta, uma corrida. Quando Paulo fala sobre os valores do reino, em Romanos 14, 18, ele diz que aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quando Paulo ilustra a vida cristã com uma corrida, em 1 Coríntios 9, ele diz: assim corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Eu corro em direção a uma coroa incorruptível, incontaminável, sem mácula, reservada nos céus para todos aqueles que o amam. Quando Paulo ilustra a vida cristã como um combate, em 1 Timóteo 6,12 ele diz: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Warren Wiersbe diz que esse verbo desenvolver tem um sentido de trabalhar até a consumação. Como quem trabalha em um problema de matemática ou física até chegar ao resultado final. No tempo de Paulo, esse termo também se referia a trabalhar em uma mina, extraindo dela o máximo possível de minério valioso, ou trabalhar em um campo, obtendo a melhor colheita possível. O propósito que Deus deseja que alcancemos é a semelhança a Cristo. Em Romanos 8, 29 está escrito: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. F.F. Bruce diz que, neste contexto, Paulo não está exortando cada membro da igreja a empenhar-se na obra apenas de sua salvação pessoal. Paulo está pensando na saúde e bem-estar geral da igreja como um todo. Cada crente e todos os crentes, num só corpo, precisam prestar atenção a esse fato. O caminho da salvação já foi apresentado nos versos de 6 a 11, na obra de Cristo. Resta agora aos crentes aplicá-lo em sua vida como igreja, a fim de resolver as desavenças e crescerem na graça. Mas Paulo diz mais: ora, de que maneira devemos desenvolver a nossa salvação? O verso 12 ainda diz: com temor e tremor.
Quando Paulo fala em temor e tremor, ele não está falando de temor servil. Este não é o temor de um escravo se arrastando aos pés do seu senhor. Não é o temor ante a perspectiva do castigo. Deus não é um sargento diante de quem devemos ter medo. Ao contrário, Ele é majestoso, santo e misericordioso. O nosso grande temor deve ser em ofendê-lo e desagradá-lo. Depois de Ele ter nos amado a ponto de nos dar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Sobre isto, F.F. Bruce escreve: é evidente que a atitude recomendada pelo apóstolo aqui nada tem que ver com o terror servil. O apóstolo tranquiliza os crentes de Roma dizendo: não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Trata-se antes de uma atitude de reverência e profundo respeito na presença de Deus, de extrema sensibilidade à sua vontade, de consciência de nossa responsabilidade à vista de havermos de prestar contas perante o tribunal de Cristo. Lightfoot diz que esse temor é uma espécie de ansiedade para fazer o que é certo. No entanto, Palmer Robertson afirma que as pessoas hoje não tremem na presença de Deus e têm um fraco senso de temor. Nós estamos vivendo hoje numa geração extremamente irreverente. Não respeita a Deus, muito menos as lideranças, as autoridades constituídas por Ele, seja dentro da igreja, seja fora dela, a começar dentro de casa, no que diz ao respeito ao seu pai ou à sua mãe. Hoje muitos demonstram intimidade com Deus em palavras, mas uma imensa distância dele na vida. Mas a palavra de Deus diz em Isaías: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O desenvolvimento da salvação, além de ser uma responsabilidade nossa, em segundo lugar, é uma obra de Deus. Veja comigo o verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Interessante porque, apesar de Deus nos atribuir responsabilidade quanto ao desenvolvimento da nossa salvação, Ele mesmo nos move a aperfeiçoá-la. Ralph Martin diz que não ficamos entregues a nós mesmos nessa tarefa, pois Deus é quem efetua em nós tanto o querer como realizar. Barclay diz que Deus é quem desperta o desejo dele em nossos corações. É verdade que nossos corações estão inquietos até que descansem nele, e também que nem sequer podemos começar a buscá-lo, a não ser que ele já nos tenha encontrado. O começo do processo da salvação não depende de nenhum desejo humano. Só Deus é quem pode despertá-lo. F.F. Bruce afirma que o Espírito realiza o que a lei não consegue realizar. A lei podia dizer às pessoas o que deveriam fazer, mas não podiam suprir-lhes o poder, nem mesmo a vontade de fazê-lo. O Espírito supre ambas as coisas. Em 2 Coríntios 3, versos 4 a 6 está escrito: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Através do Espírito Santo, Deus energiza e capacita. Este é o sentido do termo grego. O Espírito Santo de Deus energiza e capacita o seu povo para as tarefas que Ele deseja que o seu povo faça. 1 Coríntios 12 está escrito: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Deus dá o desejo e a habilidade. Deus trabalha nos crentes e os crentes trabalham para Deus. Os crentes se tornam cooperadores com Deus. Não há nenhum desejo em nós, irmãos. Não há nenhum desejo em nós por Deus e pela sua obra que não proceda do próprio Deus. Mesmo quando estamos desenvolvendo a nossa salvação, nós temos consciência de que é Deus quem está operando em nós mediante a sua palavra e o seu Espírito. Em última instância, não somos nós que estamos trabalhando, mas Deus em nós e através de nós. Pois o trabalho de Deus começa com a nossa vontade. Se Deus não trabalhar primeiro em nosso coração, jamais teremos vontade de servi-lo. De igual modo, irmãos, não temos capacidade de escolher Deus. Somente Adão, antes da queda, teve livre-arbítrio. Depois da queda, somos como um homem em um profundo abismo. Nós não temos condições de, por nosso próprio esforço, sairmos de lá. Desde a queda de Adão, todos nós nascemos com a total incapacidade de escolhermos a Deus. Então escute, ninguém jamais pode desejar a Deus sem que primeiro Deus predisponha a sua vontade, transforme o seu coração, mude a sua vida. Ninguém pode fazer a vontade de Deus, a não ser que o próprio Deus venha e o tire do abismo e lhe diga: este é o caminho, andai por ele. Então Deus é aquele que inicia a sua obra em nós, mas também a continuação nessa jornada depende dele. Barclay diz que sem a ajuda de Deus não se pode fazer nenhum progresso no bem. Sem sua ajuda, nenhum pecado pode ser vencido. Somente por meio da ação de Deus em nós podemos superar o mal e praticar o bem. Portanto, irmãos, a verdadeira vida cristã não pode permanecer no mesmo lugar, inerte, parado, do mesmo jeito, crente há 10 anos, do mesmo jeito, não muda nada, os mesmos pecados, as mesmas transgressões. A vida cristã deve estar em contínuo progresso. O apóstolo Paulo diz que Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Não apenas o desejo, mas também toda a obra realizada em nós é ação divina. A palavra grega usada por Paulo aqui é energein. Barclay diz que sobre esse verbo precisamos notar duas coisas importantes. Primeira, sempre se usa com respeito à ação de Deus. Segundo, sempre se aplica a uma ação eficaz. Todo o processo da salvação é uma ação de Deus e esta ação é eficaz, porque é a sua ação. A ação de Deus não pode ser frustrada, nem ficar inconclusa, nem ficar parada no meio do caminho, ela deve ser plenamente concluída. É por isso que Paulo disse em Filipenses 1,6: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Hendrickson diz que se não fosse o fato de Deus estar agindo em nós, nós jamais poderíamos desenvolver a nossa salvação. Ele disse: o ferro elétrico é inútil a menos que seu plugue esteja acoplado à tomada. À noite não haverá luz na sala, a menos que a eletricidade flua pelos fios de tungstênio para dentro da lâmpada. As rosas do jardim não podem alegrar o coração humano com sua beleza e fragrância, a menos que extraiam a sua virtude dos raios solares. Melhor ainda, como pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim.
disse Jesus Cristo. Assim também os crentes só poderão desenvolver a sua salvação permanecendo em Deus. Quem sabe, meu irmão, você que está ouvindo essa mensagem hoje, inimigo das nossas almas tem colocado em sua mente que você pode ser crente sozinho, dentro de casa, longe do povo de Deus. Talvez você ainda não percebeu. Você está distante do próprio Deus. Você já não busca mais como buscava antes. Quem sabe você já não ora mais como orava antes. Você já não lê mais a palavra de Deus. Você já não busca mais como antes as coisas lá do alto, onde Cristo vive. O seu coração agora tem sido preenchido com outras coisas. Talvez você já há algum tempo atrás começou a sua jornada cristã e em um dado momento se desviou do caminho. Deus fala conosco hoje por meio da sua palavra. Não pare no meio do caminho. Não abandone essa corrida. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para o Senhor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao teu coração, coloque em você um desejo ardente pela sua palavra e capacite você a andar em suas pegadas. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, graças te damos, Senhor, pela tua palavra bendita, rica, tão preciosa, viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra ao mais profundo do coração humano, que transforma as nossas vidas, que muda, Pai, toda a nossa caminhada. Tua palavra nos diz que precisamos desenvolver a nossa salvação, Pai. A nossa vida cristã é uma maratona, uma grande corrida. Há um longo percurso e que não ficamos parados nesse percurso, nessa jornada. Não devemos permanecer do mesmo jeito, alimentando os mesmos pecados, os mesmos vícios. Antes devemos nos arrepender. Devemos buscar a tua face, um coração quebrantado, contrito, e nós devemos prosseguir em nossa caminhada. Caminhando de fé em fé, sendo transformados de glória em glória, até entrarmos em Sião. É isso que nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.